Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Seduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje, com uma apresentação muito interessante sobre educação, como sempre, educação, mas recebendo a reitora da Universidade de Rondônia, Marcele Pereira. E é uma honra muito grande. Acho que esse encontro da educação, da importância da educação, nós temos que enaltecer constantemente. E hoje, a reitora está aqui para um bate-papo conosco, mostrando seus trabalhos, sua meta e o desafio de ser reitora de uma universidade em Rondônia, de uma universidade no Brasil. Então é um trabalho importantíssimo e hoje vamos conversar aqui com a nossa reitora. Bem-vinda, reitora. Olá, doutora Aparício, um prazer enorme estar aqui na sua companhia. Muito obrigada pelo convite. Marcele, é sempre um desafio, né? E ser reitora numa universidade, e apesar de todos uma situação que passa na universidade, e tem o enfrentamento ainda de uma mulher enfrentar um monte de obstáculos que aparece no decorrer, não só de uma candidatura, mas no decorrer de uma vida universitária, né? E a senhora chamou esse desafio para ter uma unida à sociedade. Essas propostas da Unir, juntamente com a sociedade, essa regência no processo educacional, eu acho que ela é a grande chave do sucesso da universidade, da educação. Acho que nós temos que trabalhar voltado para a sociedade, logicamente aprimorando o educacional, mas a sociedade ela tem que participar do crescimento e desenvolvimento de uma universidade. E a Unir está se propondo isso através da senhora na reitoria. Mas eu gostaria que antes de responder essa questão tão importante, que é esse desafio de assumir uma universidade, ainda num momento tão difícil de pandemia, em que todos enfrentamos, gostaria que a senhora fizesse uma apresentação da vida acadêmica da senhora. Quem é a Marcele?
Aparício, essa é uma pergunta complexa, não é? Eu sou docente do Departamento de Arqueologia do Núcleo de Ciências Humanas da Universidade Federal de Rondônia. Cheguei a unir no ano de 2013 para tomar posse, né, no cargo. Antes disso, trabalhei com cultura, memória, patrimônio cultural, porque sou museóloga de formação. E trabalhei durante alguns anos, né, longos 5 anos, no Ministério da Cultura, extinto Ministério da Cultura, hoje parte do Ministério da Cidadania, né? E durante essa trajetória, lidando com o patrimônio cultural, eu decidi investir na carreira acadêmica. E por isso me interessei em fazer o concurso aqui para a Universidade Federal de Rondônia. Inclusive, foi muito curioso, porque o nome UNIR, não é um nome que me chamou muito a atenção quando da decisão de vir para cá. Eu achei curioso, eu falei, nossa, mas que nome bonito para uma universidade, né? UNIR. Achei aquilo assim tão inusitado, diferente, porque geralmente as universidades têm UF, né? Universidade Federal de alguma coisa. E a nossa é UNIR. Então eu achei isso simpático, achei atraente, falei, tá aí, eu acho que vou fazer o concurso. Local. Pois é. E aí fiz o concurso para cá, tive a sorte de ter sido, né, selecionada no concurso público e desde então desenvolvo as minhas atividades como docente desse departamento de arqueologia e também por conta da minha vontade e experiência também com gestão, desde sempre trilhei uma trajetória alinhada à gestão universitária. Uma coisa importante nesse processo todo é que a senhora saiu com uma proposta diferenciada, levando a universidade para essa parceria, essa união com a sociedade. De onde que saiu? Quais são os pilares dessa proposta e o que na realidade isso a senhora gostaria de, como a senhora gostaria de inserir essa proposta tão importante para o mundo acadêmico? Pois é, Aparício, eu sempre trabalhei com extensão, não é? Mesmo quando trabalhei no Ministério da Cultura, mesmo antes desenvolvendo funções em vários museus brasileiros, em especial no Rio de Janeiro, né, cidade onde eu nasci. Eu sempre trabalhei ligada com aspectos relacionados à educação e à cultura, né? São as minhas áreas de interesse e de atuação profissional. E para falar de cultura, né, para lidar com a extensão, é necessário estar em constante diálogo com a sociedade, né, com o outro, com as pessoas, com as comunidades, com os problemas reais por que passam a nossa sociedade. Então, diante disso, foi muito fácil e muito necessário nesse contexto articular toda essa bagagem e toda essa experiência que eu já havia acumulado com os desafios que a nossa universidade também enfrenta. E por conta disso desenvolvemos um projeto de gestão construído a várias mãos, né, com vários profissionais da nossa universidade, vários docentes, discentes e servidores técnicos que apostaram realmente que é o momento da universidade estar mais em diálogo com a sociedade. E, diante disso, o projeto Unir Sociedade é um projeto de gestão compartilhada que eu tenho a honra, nesse momento, de representar e tentar fortalecê-lo. Doutora, no mundo acadêmico, no processo educacional do país, houve um afastamento das universidades com a sociedade? Eu acho que a gente nunca conseguiu cumprir esse papel da forma devida, sabe, doutor Aparício? Uma das coisas que mais me inquietam nesse universo educacional é exatamente o nosso afastamento das reais questões sociais, porque passa não só o nosso estado, mas também o país. Acho que uma universidade, no nosso caso, né, a Universidade Federal de Rondônia, ela tem como missão precípua, né, se preocupar e tentar ajudar a resolver os problemas sociais. Nós precisamos articular o tripé ensino, pesquisa e extensão de uma forma que seja bastante proveitosa para a sociedade. E quando a gente fala de extensão, a gente fala de, sim, abrir as portas da universidade para o maior número possível de pessoas. E não só como alunos, né? Não só absorvendo os alunos, os cidadãos como discentes nesse contexto, mas ampliar a oportunidade para que os nossos cursos, a nossa pós-graduação, a nossa atuação esteja dedicada e voltada para a sociedade, no sentido mesmo de ajudar a resolver os problemas sociais. Isso está na missão institucional da universidade, está no pilar que constrói as universidades federais, nas universidades públicas. É claro que a gente sabe que essa não é uma especificidade da Universidade Federal, esse deve ser um compromisso das universidades, né? Sejam as públicas, comunitárias, federais, as particulares, quaisquer que sejam, né? O compromisso com o social ele precisa estar na base de articulação das universidades.
E certamente, você tem razão, nós não estamos desenvolvendo como poderíamos essa capacidade de estar ao dispor da sociedade no desenvolvimento regional, local, né? Nós vivemos um mundo de evolução, novas tecnologias, um avanço muito grande do processo tecnológico, e as universidades me parece que não estão conseguindo acompanhar esse processo a nível de nosso país. A senhora concorda ou não concorda, e como é que a senhora avalia esse processo? Eu acho que nós temos capacidade técnica, capacidade operacional, nós só não temos recursos suficientes. Né? Nós temos hoje, no caso da nossa universidade, né, nós temos uma imensa capacidade de articulação, nós temos inúmeros projetos, nós temos startups, nós temos hoje algumas incubadoras, temos empresas júniores, nós temos uma grande capacidade de atuação. O que nos falta é recursos necessários para isso. A Universidade Federal de Rondônia precisa, obviamente, incentivar uma série de projetos, mas ainda nos falta recurso suficiente, né? Então, eu creio que se tivermos mais apoio nesse sentido, né, desenvolvendo parcerias, não só junto ao poder público federal, né, o nosso ente principal, patrocinador, o MEC, mas se nós tivermos capacidade de absorver, né, no âmbito do Estado, outras frentes de apoio também para fortalecer a política de ciência e tecnologia do nosso Estado, eu acho que a gente consegue avançar consideravelmente. Porque capacidade técnica, profissionais e laboratórios, isso tudo exige recurso, né? E a gente sabe que num cenário atual, com a falta de recursos suficientes, não só para esse aspecto, mas para tantos outros, isso torna o assunto ainda carente de maior apoio, né? A nossa universidade realmente é um orgulho muito grande para todos nós. Nós acompanhamos desde o início, né, da sua criação, né, do Núcleo do Pará, que funcionava aqui no centro da cidade. Já vai para 40 anos. 40 anos, e esse processo nós acompanhamos bastante. É interessante você viver essa história, viver a história desse processo educacional e ver a grandeza da nossa universidade, né, a UNIR. E isso para nós representa realmente assim, um grande marco da evolução do estado de Rondônia. Começou, né, como todas as instituições pequenas, e foi ganhando corpo. Isso realmente nos deixa bastante orgulhoso de ter um corpo docente extremamente preparado, né? Hoje com quase 10 ou mais de 10 mil alunos em todo o estado de Rondônia, e nos dá muito orgulho. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar.
Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Voltamos com Sala de Opinião, e aqui hoje com a reitora da UNIR, Marcele Pereira, falando sobre educação, sobre a universidade, da importância do papel da universidade no estado de Rondônia. E acabamos de falar do número expressivo, mais de 10 mil alunos que frequentam o campus da UNIR em todo o estado. Hoje, professor, isso aí é algo fantástico, mas nós conseguimos atingir quais os municípios, quantos municípios nós temos extensão da universidade? Atualmente a UNIR está presente em 7 cidades, mais Porto Velho, né? Nós estamos presentes aí em Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Presidente Médici, Vilhena, e esqueci alguma, com certeza, que vão brigar comigo depois, mas ao longo do programa eu lembro, mas são 7 cidades, Rolim de Moura, pronto, 7 cidades onde a universidade tem sede, onde temos campi, cursos sendo oferecidos, atividade de extensão, atividade de pesquisa, pós-graduação, uma riqueza realmente muito grande, um patrimônio mesmo para o estado de Rondônia, né? Mas ainda precisamos identificar, por exemplo, 2 aspectos importantes. Um deles, né, o caráter público e gratuito da Universidade Federal. A universidade hoje é a única, né, universidade gratuita do estado de Rondônia. E interessante que essa é uma questão que geralmente é um telefonezinho na reitoria ou para o campus do interior, querendo saber qual o valor da mensalidade. Não se paga nada, a Universidade Federal de Rondônia. Eu acho que não tenho certeza se outra universidade, tem alguma universidade que tem cobranças, ou pequenas taxas, mas alguma coisa desse sentido, porque taxas geralmente ocorrem, né? Mas eu não tenho certeza se existe alguma universidade no Brasil que tem lá, sei lá, o curso tem que pagar tal taxa para renovar. Acho que não, né? Das federais, né, onde eu posso falar com mais segurança, as estaduais, não sei como funciona a regra, né, por estados, mas as federais não, são absolutamente gratuitas e todos os serviços também são gratuitos. O que acaba sendo pago são taxas, segunda via de diploma, né? Apesar que existiu uma proposta no sentido da Universidade Federal cobrar para a sua manutenção, né? Não sei, faz uns 2 a 3 anos que saiu uma proposta, não sei de onde saiu essa proposta, não sei se foi do governo, em que seria interessante para a manutenção da instituição se pagasse alguma coisa. Mas eu acho que isso não teve repercussão. Não teve repercussão. Até porque eu, particularmente, sou radicalmente contra isso, né? As universidades públicas são públicas e devem ser financiadas pelos entes federados, sem sombra de dúvida. Mas o que nós precisamos fazer também é encontrar respaldo na sociedade, fazer parcerias, né, convênios, cooperações técnicas com as empresas, com diversos órgãos, para que a universidade também consiga sobreviver adequadamente. Isso é uma necessidade, né? Atualmente é um cenário onde a universidade também precisa encontrar respaldo e atuação. Mas necessariamente somos uma universidade pública, gratuita, com ensino de qualidade, com mais de 1.200 servidores formados, a grande maioria são doutores, inclusive com doutorado fora do país, né, o que faz com que a nossa qualidade também de profissionais aumente consideravelmente. Né, tem seus laboratórios, pesquisas renomadas nacional e internacionalmente, então isso é o nosso capital simbólico, né? É o capital da Universidade Federal de Rondônia, claro, junto aos seus imensos desafios, né? Mas seria interessante também reforçar, já que você toca nesse assunto, né? As pessoas ligam mesmo, Aparício, para a UNIR perguntando se a universidade é gratuita, ou quanto custa a nossa mensalidade. E isso é mais um ponto importante, respondendo à sua pergunta anterior. Por que da necessidade de termos um projeto chamado UNIR Sociedade? Exatamente para que a gente possa se aproximar ainda mais desse público, né, que por falta de conhecimentos, às vezes acha que a universidade é particular. Né? E nós temos inúmeras universidades no estado hoje que contribuem com o ensino superior público, né, são parceiras de missão da nossa universidade, mas a nossa tem um objetivo específico, é pública, é gratuita, e nós oferecemos bolsas auxílios também para os alunos permanecerem estudando. Isso é um programa
do governo federal, o PNAES, né, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, para todos os telespectadores que te assistem, né, aqui do nosso estado, é importante frisar que aqueles candidatos que estejam em situação vulnerável, né, de situação econômica vulnerável, podem se inscrever aqueles que forem selecionados, né, e terão direito à Bolsa Auxílio. Né? A Bolsa Auxílio, a gente tem transporte, Bolsa Alimentação, Auxílio Creche, Auxílio Permanência, né? Então são incentivos dados pelo governo federal para manter aquele aluno que vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É extremamente importante, mas como funciona? Como funciona? Eu não tenho condições de frequentar a universidade por questões de... Estou desempregado, minha família está desestruturada, mas eu quero ter minha formação e estou passando por um momento difícil. Essa seleção é feita quantas vezes? Como é feita essa seleção? Eu acho importante, até te agradeço mais uma vez esse espaço, doutora Aparicio, para falar um pouco mais disso, porque diante desse projeto Unir Sociedade, a gente quer garantir que as pessoas interessadas em cursar, não é, a Universidade Federal de Rondônia, por meio do Enem, não é, hoje um ingresso por meio do Enem, e no vestibular que faremos do ingresso de 2021, semestre primeiro, também entrarão com histórico escolar. Essa também, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, em princípio, aqueles alunos matriculados na universidade, eles vão se candidatar a um edital interno. A Unir, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, lança um edital onde estabelece as regras básicas para que esse aluno que se encontra numa situação de vulnerabilidade socioeconômica possa se candidatar a uma de nossas bolsas auxílio. E essa candidatura, ela respeita alguns critérios, dentre eles, por exemplo, a renda per capita da família. Então, se aquele estudante tem na sua família hoje uma situação de dificuldade financeira, né, sem carteira assinada ou com trabalhos temporários, ele tem condições de comprovar essa situação e a Bolsa Auxílio será destinada a ele. A dificuldade disso tudo é que a gente tem mais alunos em situação de vulnerabilidade do que bolsas disponíveis, né? Mas ainda assim atendemos mais de 3.000 alunos com bolsas para que eles possam permanecer estudando na nossa universidade. Existe um portal para que eles se inscrevam, professora? Sim, existe. À medida em que ele está matriculado, né, a gente lança esse edital uma vez por ano e nesse edital a gente faz uma ampla divulgação interna, onde todos os alunos têm acesso e se candidatam, encaminham a documentação comprobatória para que a nossa equipe de assistentes sociais faça essa análise e, a partir disso, né, faça o destino das bolsas mediante os critérios sendo atendidos. Doutora, a grande concentração dos nossos acadêmicos é na capital, aqui em Porto Velho. É o maior campus que a gente tem. Qual o número de acadêmicos aqui na nossa capital? Dos 11.000 alunos, cerca de 8.000 alunos estão aqui na capital, em Porto Velho. A senhora acha que a universidade existe uma necessidade de mais expansão ou de mais divulgação da universidade, não só na capital, não digo, mas nos demais municípios? Hoje, o que nós precisamos são duas coisas, Aparicio. A primeira é que nós tenhamos os nossos recursos, né? Infelizmente, a gente acompanha, né, o momento em que o Brasil está passando, existe uma grande crise, né, instaurada e financeira, e nós sabemos também que os cortes da educação impactam consideravelmente as nossas instituições, né? Nós tivemos agora recentemente um desbloqueio dos recursos que estavam contingenciados, o que faz com que a nossa universidade não feche. Nós, com o desbloqueio realizado pelo Ministério da Educação, a universidade tem condições de seguir desenvolvendo as suas atividades ao longo do ano. Tomamos um susto, né? Logo no início nós tivemos um problema com relação ao orçamento que foi bloqueado, então as universidades realmente se assustaram, a gente não tem condições agora de manter o ano até o final, mas o Ministério da Educação reviu e desbloqueou os nossos recursos, então isso hoje seguimos em funcionamento. Mas os cortes permaneceram, e cortes na ordem de 18,5%, 18,15%. Isso faz com que a nossa universidade tenha, sim, uma dificuldade grande de se manter oferecendo, né, serviços de qualidade, principalmente aqueles relacionados a ensino, pesquisa e extensão aos nossos acadêmicos, né? Então, amplia as nossas dificuldades, amplia as nossas necessidades de apoio. Então, tendo esse apoio, né, em termos de recursos, nós certamente conseguiremos fazer com que mais alunos também entrem na universidade. Porque se temos 10 a 11.000 alunos hoje,
nós temos aí capacidade ainda de absorver mais 3.000 alunos. Nós temos vagas ociosas em alguns cursos, né? Então, preenchendo essas vagas e com mais recursos, nós sabemos que a universidade segue prestando melhores serviços à população também. Hoje a Unir, ela se concentra em que áreas mais dos cursos, doutora? Nós temos 66 cursos, doutora Aparício. Bastante? Bastante. Dentre eles, nós temos medicina, engenharias variadas, nós temos curso de direito, licenciaturas, não é? Temos toda a psicologia, educação física, enfim, uma gama grande de oportunidades. A grande maioria dos cursos ofertados em Porto Velho, mas ainda assim temos cursos muito interessantes nas cidades do interior. Pra você ter uma ideia, em Presidente Médici nós temos um curso de engenharia de pesca, né, zootecnia. Então são áreas extremamente estratégicas para o desenvolvimento do nosso estado e que precisam ser mais conhecidos, né? Precisamos falar mais desses cursos e articular também a capacidade da própria universidade no desenvolvimento regional, né? Essa é uma das nossas missões. Doutora, nós assistimos, não faz muito tempo, há poucas semanas atrás, a reitora da Universidade do Rio de Janeiro, extremamente preocupada, né? E pedindo doação para que as pessoas pudessem, a universidade não fechasse, né? Pagamento de luz, né? Da energia, de água, e o caos que está realmente a universidade, né? Em termos da construção, por falta de manutenção. Isso é algo preocupante que preocupa a todos, logicamente, não só a Universidade do Rio de Janeiro. Lógico, graças à administração, logicamente, da senhora e dos demais membros da reitoria, a senhora tem conseguido, o governo federal tem conseguido manter. Não há risco com relação aos problemas de manutenção da universidade, os recursos darão para que possa dar continuidade a todo esse processo, apesar que nós estamos vivendo um processo extremamente difícil, né, dessa pandemia, mas isso não trará problema para a senhora com relação não só à pandemia, mas o corte de recursos para manutenção ou para os outros gastos? Não. Aliás, um abraço para a professora, a doutora Denise Pires, né, reitora da UFRJ, uma parceira de trabalho. Já esteve visitando aqui a nossa universidade, fazendo uma aula magna. A reitora Denise realmente enfrenta um desafio que é diferente da realidade da Universidade Federal de Rondônia, né? Os nossos 11.000 alunos, diante dos 57.000 alunos em média da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então a gente já imagina o tamanho dessa universidade e o tamanho dos recursos necessários para que essa engrenagem funcione, né? A nossa universidade, com bem menos alunos, mas temos problemas semelhantes. No entanto, com o desbloqueio dos recursos que foi feito, né, algumas semanas atrás, a nossa universidade consegue equilibrar suas contas conseguiu respirar e seguir aliviada, que bom, sem dúvida. Que bom. Nós continuamos com os cortes, né, os cortes orçamentários na ordem de 18%, que significa, em média, para a gente, mais de 6 milhões de reais. Isso faz diferença nas áreas fins, ou seja, na pesquisa, na extensão, no ensino. Nós deixamos de investir em crescimento da nossa instituição, mas o que é muito ruim, não é? O que faz com que a gente tenha aí uma descontinuidade das nossas práticas. Mas, no entanto, a universidade sobreviverá e vai manter-se dignamente com seus serviços sendo ofertados até o final do ano, sem o menor problema. Graças a Deus, ficamos mais tranquilos. Ficamos também. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida.
Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Seduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Voltamos com Sala de Opinião e aqui batendo um papo sobre educação com a reitora da Universidade Federal de Rondônia, Uni. Doutora, nós sabemos que vivemos um momento difícil no mundo, né? E Rondônia, o Brasil, e a universidade teve que dar uma parada nas suas aulas presenciais e isso causou logo no início um embaraço muito grande, né? Trabalhar com aulas virtuais e é uma nova dinâmica que nós não tínhamos com frequência. Como é que a universidade encarou esse processo? Como está encarando? O que está funcionando? O que não está funcionando na universidade devido a esse caráter excepcional da pandemia? Pois é, esse é um tema tão triste, né, Aparício? Muito. Uma situação tão lamentável, mundialmente falando, né? Uma situação de pandemia que pegou a todos nós de surpresa. Ninguém imaginava, né, que no início do ano passado iríamos enfrentar um desafio desse tamanho. E a universidade, assim que ficou sabendo, assim que foi decretado o estado de pandemia, né, no Brasil, nós encerramos as atividades, ou seja, suspendemos as atividades presenciais, né? E isso ficou durante um tempo em suspenso, até porque ninguém sabia quanto tempo duraria, qual o tamanho, né, qual o tipo de impacto que teria essa pandemia no país. A gente não podia fazer ideia disso. Então, a universidade se reservou naquele contexto o direito de preservar as vidas, né? Assim como vários órgãos fizeram, então suspendemos as nossas atividades presenciais. Mas em nenhum momento nós paramos as nossas iniciativas, as nossas atividades. Seguimos trabalhando com extensão, trabalhamos muito, ampliamos assim exponencialmente o nosso número de atividades extensionistas, muitas lives, né? Muitas palestras, muitos encontros virtuais. Então, nos concentramos muito nessa direção. E, na sequência a isso, desenvolvemos também, obviamente, uma resolução interna que nos permitiu retornar num formato remoto. Então, iniciamos um semestre ainda no ano passado com aulas remoto. É claro que a gente sabe que de uma hora para outra, uma adaptação como essa exige muito, né? Exige da instituição, né? Exige dos alunos, exige dos docentes, há uma necessidade de rapidamente... Quebra toda uma rotina. Pois cria uma situação inesperada, né? Inusitada. Para algumas instituições que já formavam, que já tinham expertise em ensino à distância, né? Em atividades virtuais, isso teve menos impacto, talvez, né? Mas para a nossa universidade, onde as suas atividades, a grosso modo, de uma forma geral, eram presenciais, isso sim gerou para a gente um impacto extremamente considerável, né? E também por conta da falta de habilidade, muitas vezes, dos docentes, porque precisaram se adaptar rapidamente a um novo contexto. A falta também dos alunos, né, com condições e acessibilidade aos meios tecnológicos para enfrentarem o ensino à distância. Como eu te falei ainda há pouco, os alunos, grande parte deles, estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, vivem mesmo uma realidade muito difícil economicamente. Então, de repente, você exigir que esse aluno passe a ter aulas, né, num formato virtual, isso significa o quê? Tem que ter um espaço adequado, tem que ter um equipamento, né, eletrônico, um celular ou um computador.
Então, tudo isso foi muito difícil para a universidade se adaptar. Mas, ainda assim, em meio a toda essa situação, a universidade criou um programa de estímulo, né, e de incentivo a esses alunos. Nós fizemos uma bolsa, um auxílio, né, para que o aluno pudesse comprar um equipamento para acompanhar as atividades de ensino, né? E nós oferecemos. Então, foram mais de 800 alunos contemplados com o chip de internet e com o computador. A gente sabe que não é o número adequado ainda para suprir essa carência, né? Ainda temos muitos alunos que precisam desses equipamentos. No próximo semestre, a Procea também vai disponibilizar esse edital para que nós possamos ter mais alunos atendidos com esses equipamentos, mas foi o que foi possível fazer diante das necessidades do ano passado, né? Então, não paramos, seguimos trabalhando com pós-graduação, pesquisa e extensão e trabalhamos o ensino remoto até hoje. Doutora, com relação ao campus dos demais municípios, em seu da capital, qual é a dificuldade do enfrentamento de uma situação como essa? É muito mais complicado, né? Como que está as aulas acontecendo? Como é que está o comportamento do corpo docente e discente? A gente tem observado que há uma grande esperança de que a vacina possa chegar, né, e que possa nos imunizar o quanto antes para que a gente possa voltar às nossas atividades, né? Isso é um clima de esperança também. Eu acho que você compartilha dessa esperança, né? A nossa sociedade precisa urgentemente dessas vacinas para que a gente possa seguir trabalhando. Então, acho que esse clima também de esperança nesse futuro que virá em breve, e a gente acredita nisso, faz com que a nossa universidade siga trabalhando num formato remoto até que as aulas presenciais possam ser retomadas. Por mais que a gente saiba também, Aparício, que o modelo virtual nunca mais sairá das nossas vidas, né? Houve uma revolução e essa revolução vai continuar, né? Exatamente. E que bom, não é? Porque também em curtas distâncias, em curtas distâncias, criam outras formas para que os nossos alunos possam aprender. É claro que nada disso substitui o presencial, né? Sabemos que existe aí também uma grande necessidade, principalmente na relação ensino-aprendizagem, né? do conforto da presença. Mas sabemos que há um caminho sem volta, certamente, o modelo virtual. Professora, ainda com relação a professores nesses campos do interior do estado, como que a senhora trabalha? Há algum problema, alguma dificuldade de ter o corpo docente? Não, acho que a gente tem dificuldade de código de vagas, né? De novo, uma necessidade que a gente tem por mais docentes, né? Então, temos departamentos que precisam de apoio, precisam ser reforçados, né, nesse sentido. E a gente tem batalhado junto ao MEC, né, junto à Secretaria de Ensino Superior do MEC, mais códigos de vagas para que possamos ter mais concursos para suprir também essa necessidade por docentes. Mas uma coisa legal que eu gostaria muito de aproveitar também sua audiência, Paris, para poder comentar, é que nós temos hoje cerca de 23 mestrados, não é? E esses mestrados se dividem em Porto Velho e também nos campi do interior, né? Rolim de Moura, de Paraná. Então, acho que vale a pena para quem nos assiste acessar o site da universidade, ter acesso a essas oportunidades. Mestrado, a especialização dos mestrados na Uni sempre foram muito procuradas. Lógico, logo no início houveram uma série de dificuldades pontuais que já passaram, mas houveram um mercado muito voltado para a universidade, né, que tinha que capacitar o seu corpo docente. Mas hoje as coisas mudaram, existe uma abertura muito maior. Então, o nosso telespectador aqui do estado, ou fora do estado, em que se interesse por uma vaga ao mestrado, como ele faz para poder concorrer a uma vaga? Como é que é esse processo de seleção? Pois é, isso varia um pouquinho, sabe, Aparício, porque depende de cada programa de pós-graduação, né? Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui em Porto Velho aqui no campus, né, de Porto Velho, vários mestrados sendo oferecidos e doutorados também. E cada um deles respeita um cronograma dos seus programas de pós-graduação, né, com o edital de entrada, né, de seleção, e que os nossos telespectadores podem também observar isso via o site da universidade, www.unir.br. Lá você encontra também informações relacionadas a essa riqueza, né, porque são vários, como são 23 mestrados e mais os doutoramentos. Mas o importante é
observar esses grupos de pesquisa, observar quais são os interesses, né? Nós temos ensino da matemática, ensino de física, nós temos mestrado em psicologia, educação, inclusive somos sede, né, do primeiro doutorado profissional que existe no Brasil. É nosso. Primeiro doutorado profissional em educação é da Unir, é nosso. E também, claro, obviamente, o primeiro da região norte, que nos enche de orgulho. Então, aos nossos profissionais da educação, a quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar um pouco mais, ainda mais nesse período, né, Paris? Porque agora também com a pandemia e com o modelo remoto, acho que isso facilita muito aos nossos profissionais também se organizar para os estudos. E o programa de pós-graduação se encaixa muito bem nesse formato, né, das aulas remoto. Então, nós tivemos também um amplo alcance de interessados nesses últimos processos de seleção que tivemos recentemente. Faz com que a nossa capacidade de dialogar com a sociedade, com os interessados, aumente, né? Então, fica a dica. Quem tiver interesse, acesse o nosso site e a gente vai ter uma maior alegria também em obter informações e disponibilizar. Doutora Marcela, nós vivemos na Amazônia, então, com uma riqueza imensa na nossa Amazônia, e nós sabemos da importância da pesquisa, né? Hoje, os recursos, né, para pesquisa também é outra série que a gente se preocupa bastante. Está escasso, né? Houveram alguns cortes nesse sentido, mas a nossa universidade não pode parar. Esse é um dos objetivos principais, né, incentivar e motivar cada vez mais as pesquisas. Como a senhora tem enfrentado, por exemplo, as pesquisas em nossa universidade? A dificuldade de orçamento, ela é fundamental, né? Eu não posso sair daqui também sem reforçar isso, né? Se tivermos mais recursos também para o desenvolvimento das pesquisas, certamente os nossos laboratórios e os programas de pós-graduação vão crescer, especialmente aqueles relacionados também à ciência e tecnologia, não é? No que diz respeito às áreas de impacto do nosso Estado. E recursos sempre acaba sendo um dos nossos maiores dificultadores. Mas não só isso, né? A gente também tem aí inúmeras parcerias com o Estado também, né? Então temos que reforçar. E a FAPERO hoje, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia, né, é uma das nossas principais parceiras no sentido de desenvolver editais, parcerias com a CAPES, né, que é a nossa agência também de fomento federal com relação à pesquisa. Então, criando redes e círculos para que a gente consiga driblar a ausência de orçamento fixo para essas áreas por meio de parcerias, cooperações técnicas e convênios, fortalecendo as áreas de pesquisa do nosso Estado e da nossa universidade. A FAPERO foi um grande marco, né? Sim. A implantação da FAPERO, porque se motivou ainda mais a pesquisa no nosso Estado. E muitas vezes é difícil, né? Um governo estadual, um Estado encampar esse projeto de pesquisa. E nós tivemos a FAPERO aí como um exemplo de entrosamento, não só com a Universidade Federal, mas com um monte de científico do Estado, né, professora? Um papel importantíssimo, né? Sim, sem dúvida, incentivando a Embrapa, a Fiocruz, a própria universidade, o Instituto Federal, o IFRE, assim, várias instituições que se beneficiam de recursos públicos também, via Estado, né, como políticas indutoras de mais fomento mesmo para as nossas atividades científicas, né? Então, para o desenvolvimento do Estado, é fundamental que tenhamos políticas públicas voltadas para ensino e tecnologia, inovação. Isso é fundamental, faz toda a diferença. Não se tem um Estado forte sem pesquisas bem desenvolvidas. Hoje, a pesquisa não corre risco por falta de recursos? Eu poderia te dizer que sempre corre, não é? Porque não há uma boa pesquisa sendo realizada sem recursos significativos, né? Então, nós não temos hoje laboratórios equipados como gostaríamos para seguir desenvolvendo as nossas pesquisas. Os recursos que chegam são recursos paliativos, eles ajudam, contribuem, mas são editais muito modestos, né? Nós precisamos de forte investimento, né? Precisamos de grandes recursos de investimento para ciência e tecnologia no nosso Estado. Isso para fortalecer as nossas universidades, os nossos laboratórios. Queríamos nós hoje estar como alguns laboratórios de outras universidades, contribuindo com a resolução dos problemas do país, entre eles a pandemia, né? Então, por que Rondônia hoje não está inserida nesse universo de universidades federais que apoiam efetivamente a resolução desses problemas? Porque falta investimento público na nossa universidade. E é para isso que eu estou aqui no seu programa, é para isso que a gente tem buscado esse diálogo com a sociedade, porque a gente precisa cada vez mais considerar a nossa universidade como parceira
no desenvolvimento local e regional. Reitora Marcela, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas vamos continuar. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Seduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Voltamos com sala de opinião e aqui com a doutora Marcele Pereira, reitora da Universidade Federal de Rondônia. Nós estamos falando de pesquisa e pesquisa é o grande foco da Amazônia, é um grande foco da Universidade de Rondônia, da UNI, e isso nos enche os olhos, né, de ver da importância de se falar em pesquisa, porque os benefícios que traz não só para Rondônia, para o Brasil, mas para o mundo. E muitas vezes a gente se preocupa, recursos para as pesquisas, nós estamos falando em pesquisa, sim, recursos, mais recursos para a pesquisa, para os pesquisadores. É algo tão importante, doutora, e o que falar? Porque muitos pesquisadores estão aí muitas vezes esperando esses recursos para novas pesquisas e não acontece. Exatamente isso, exatamente. Acho que esse é um ponto importante, Aparício, porque a gente tem hoje na universidade inúmeros doutores, né? Vários doutores com laboratórios, com pesquisas, associados de outras universidades no Brasil e fora do Brasil, né? Participando de pesquisas de ponta mesmo, né? De diversos temas. Mas o que nos falta hoje é recursos para que esses laboratórios e esses docentes, esses programas de pós-graduação possam também ter as suas atividades ampliadas, fortalecidas, consolidadas, né? Esse é um grande problema, né? Há sim a necessidade de mais investimentos em educação, mais investimentos em ciência e tecnologia, né? Para que a gente possa desenvolver pesquisas que possam levar o nosso Estado também a resolver outros tantos problemas que a gente vem enfrentando, né? Então há uma rede que precisa ser valorizada, não é? Isso passa pela FAPERO, passa pelas agências de fomento, passa pela universidade. Quanto mais recursos tivermos para o desenvolvimento das pesquisas que são consideradas para resolver os problemas da nossa sociedade, mais impacto nós teremos e melhor será o nosso desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento da nossa região. A senhora tem visto um crescimento de pesquisadores para a nossa região amazônica? Como a senhora vê o comportamento dos pesquisadores
num momento como o nosso, em que vivemos no mundo? A gente, em especial no estado de Rondônia, né, falando de Fiocruz, falando de Embrapa, falando do próprio IFRO, da universidade, dos institutos, né, de pesquisa, as áreas, os órgãos que se dedicam à pesquisa no nosso estado, necessariamente precisamos de recursos, precisamos de investimentos. Né? Isso hoje eu posso dizer com tranquilidade que é um dos nossos principais gargalos, né? É onde falta. Porque não falta expertise, não nos falta profissionais qualificados, né? O corpo docente da universidade, creio eu, de diversos órgãos de pesquisa do nosso estado, são altamente qualificados. O que nos falta agora é recursos para que nós possamos ter os nossos laboratórios melhor equipados, as nossas pesquisas em desenvolvimento, né, com fomento, com recursos para que possamos ter mais resultados e, a partir daí, também devolver isso para a sociedade. Devolver em formas de políticas públicas, parcerias com o Estado, para que nós possamos, de alguma forma, exercer o nosso dever, que é social, que é estar à disposição da sociedade, que é fortalecer o desenvolvimento do nosso Estado, ampliando as riquezas, ampliando a nossa capacidade de atuação e de resolução dos nossos problemas. Doutora, nessa mudança de comportamento social, mundial, com a pandemia e educacional, mudança muito brusca, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, eu já tive a oportunidade de me expressar sobre isso, com a qualidade desse ensino, tendo em vista esse intervalo de adaptação, as perdas, né, que o mundo acadêmico teve. E eu acho que é muito grave, nós precisamos repensar muitas coisas para que pudéssemos dar condições da recuperação das academias, da qualidade, né? E eu pergunto para a senhora com relação como que a senhora vê essas mudanças para o futuro após esse processo pandêmico? O que vai acontecer com o processo educacional? A senhora acha que nós teremos uma curva crescente de melhoria ou nós vamos patinar um pouco até chegar a esse patamar? Perdemos, né, Parício? Perdemos não só vidas, mas perdemos tempo, né? E esse é um tempo que a gente não vai recuperar mais. Por mais boa vontade, por mais que nossos docentes em todas as esferas, seja municipal, estadual ou mesmo federal, tenham se dedicado, tenham se desdobrado, tenham se multiplicado, porque o trabalho cresceu exponencialmente, né? Os docentes sabem bem, e eu como docente também, você também sabe bem o que é isso, né? Trabalhamos muito mais para poder, de alguma forma, dar conta desse tempo todo que estávamos perdendo, no mesmo momento em que perdíamos vidas também. Então, acho que agora, nesse contexto de se reestruturar, né, pós-pandemia, após todos vacinados, né, a gente conseguir imaginar um cenário de retorno, acho que o mais significativo disso é cuidar dessas pessoas, sabe? A gente vai precisar também levar em consideração que a capacidade das pessoas mudou. Nós temos uma grande quantidade de problemas, por exemplo, de ordem psicológica, né? As crianças estavam fora das salas de aula, estão ainda fora das salas de aula, estão em casa durante um longo período, né, com as suas famílias. Então, isso faz também com que as dinâmicas na vida das pessoas estivessem diferentes, né? Fosse dificultada. Então, o professor que saía para trabalhar, hoje passa mais tempo em casa, convivendo com o seu esposo, convivendo com os seus filhos, num ambiente. Isso para que a gente possa falar só do caso dos docentes, né? Mas imagina a grande quantidade de nossos trabalhadores que permaneceram em casa e que permanecem ainda no seu trabalho remoto, né? Lidando com a situação da pandemia e também tendo que gerenciar a questão da educação. Então, a nossa sociedade vai mudar, está mudando e a gente tem que estar preparado para isso. Eu gostaria muito de te dizer, né, como estaremos, mas certamente não tenho essa resposta pronta para te passar. O que sei é que temos aí um imenso desafio pela frente, temos um tempo que foi perdido e que não se recupera mais, e nós vamos precisar nos reinventar também nesse processo educacional, sem sombra de dúvidas. Aproveito para deixar também aqui um convite. Eu acho que valeria a pena criarmos um fórum para discutir esse assunto, né? Juntarmos aí as entidades, as universidades, para que a gente possa debater, dialogar, um evento conjunto, né? Trazendo alguns especialistas. Então, acho que coloco aqui a nossa universidade à disposição também para esse diálogo. Eu acho que é uma proposta que eu também venho defendendo, doutora. Eu acho importantíssimo, nós temos que
sentar e analisar os caminhos que teremos que seguir com o objetivo de melhorar todo o tempo perdido, tentar recuperar alguma coisa, pelo menos o tempo perdido. Tudo não será, mas tentar encontrar mecanismo para recuperar uma parte do que nós perdemos. Mas nós tivemos reunido essa semana também, né, para a abertura de um congresso dos acadêmicos de medicina de 31 universidades, né, faculdades de medicina da região norte. Eu acho que isso é o oitavo congresso, né, dos acadêmicos de medicina, estudantes de medicina da região norte. E isso também é importante. É um congresso que foi aberto aqui no nosso estado de Rondônia, né? Uma participação de 31 reitores para discutir o ensino médico, né? E acho que no momento de pandêmico também estamos discutindo ensino médico. Como é que a senhora vê esse processo, doutora, também? Eu acho que eu me sinto extremamente feliz de poder compartilhar e participar. Nós tivemos presencial 8 entidades, né? 8 entidades participando aqui da abertura. Eu acho que é um número bastante expressivo e que merece os aplausos, né, para os acadêmicos de medicina e para os organizadores desse conclave. Sem dúvida, muito bem lembrado. Acho que foi uma experiência, aliás, foi uma grata surpresa ter sido convidada para poder participar da abertura, né, do 8º CRENEM, esse coletivo que pensa, não é, o ensino médico. Então, realmente foi uma grata alegria, especialmente porque o tema do evento é formação médica em tempos de pandemia. Então, você também observar, né, 31 escolas de medicina, não é, dedicadas a pensar, a fortalecer o pensamento com relação aos desafios enfrentados pela pandemia, é digno realmente de nota. E o mais importante também, Aparício, é perceber as sutilezas da região amazônica, não é? É perceber como é diferente ser médico na região amazônica do que ser médico em outras regiões do país. Há toda uma especificidade desse lugar, né? Nós temos aí lidando com populações ribeirinhas, né? A gente está lidando com populações indígenas, né? Com quilombolas, né? Com uma grande infinidade de aspectos que tornam a Amazônia um cenário especial, específico e com desafios ainda maiores, né? Então, acho que essa discussão que esse encontro de formação médica propõe, né, suscitar, acho que é riquíssimo. E foi aqui, né, sediado pela foi aqui no Centro Universitário da FINCA. Eu agradeço muito também pela escolha, né, de todas as instituições. E homenageou a nossa professora Ana Escobar. Para aqui o nosso abraço para a professora Ana Escobar da UNI e o doutor Irã Galo, que é tesoureiro do Conselho Federal de Medicina, também que foi homenageado na abertura do congresso, do 8º Congresso de Acadêmicos de Medicina da região norte, que participando de 31 faculdades de medicina. Incrível, muito bem. Doutora, professora, reitora Marcele. Eu quero que estamos chegando ao final, quero agradecer imensamente esse bate-papo aqui em Sala de Opinião. As portas estarão sempre abertas, eu acho que isso é muito importante, nos enriquece, né? E conseguimos informar a nossa sociedade, o nosso mundo acadêmico. Então, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra muito grande para todos nós. Que bom, a honra é minha poder também estar aqui no seu programa pela primeira vez. Agradeço imensamente a oportunidade. Dizer para todos que a nossa universidade faz 40 anos o ano que vem, dia 8 de julho. É uma data simbólica, né? E eu tenho muito orgulho de, nesse momento, ter sido escolhida pela comunidade acadêmica para representá-los e exercer, né, esse nosso projeto que se chama Unir Sociedade. Então, muito obrigada. Nossos aplausos à universidade. Parabéns. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra
pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021.